Os vampiros mais temidos do Brasil. Nas sombras deste continente chamado Brasil há muito mais do que os olhos podem ver. Uma força silenciosa e profundamente demoníaca, que há muito tempo tomou para si a assustadora alcunha de vampiro. Mistérios e lendas sobre este ser das trevas ainda resistem na mente e nas lembranças de um povo que um dia jurou ser tudo verdade. Conheça agora as lendas sobre os vampiros mais temidos do Brasil, depois responda uma simples pergunta: eles são reais? Camille Monfort, a vampira amazônica. No auge do ciclo da borracha, Belém do Pará, Brasil, tornou-se o palco de uma história envolta em sombras e segredos. Era o final do século XIX, e o comércio de borracha havia transformado a cidade em um reduto de opulência e requinte. E em meio a esse cenário de riqueza e excessos, Belém atraía artistas e personalidades europeias, que encantavam a elite local. Foi nesse contexto que Camille Monfort, uma jovem cantora de ópera francesa, chegou a Belém, em 1896. Nascida em Paris, em 1869, Camille possuía uma beleza quase paralisante e sua simples presença era quase um convite à loucura. Com longos cabelos escuros e olhos que pareciam penetrar a alma de quem a encarava, sua voz era descrita como algo hipnotizante, capaz de arrepiar até os mais insensíveis. A estrela do Teatro da Paz. Em pouco tempo, Camille se tornará a mais celebrada estrela do famoso Teatro da Paz, onde atraía multidões para as noites de gala. Os homens da alta sociedade pareciam obcecados por sua beleza irretocável, enquanto as mulheres furtivamente atiravam olhares de inveja e admiração. O fascínio que Camille causava, no entanto, não vinha apenas de sua voz ou aparência. Havia algo misterioso em seus modos que aos poucos gerou uma onda de rumores e suspeitas. Uma mulher fora de seu tempo. Comportamento incomum. Talvez pelas suas origens europeias, ela era tida como uma mulher ousada e que ignorava as convenções sociais, circulando sozinha pelas ruas de Belém. Algumas testemunhas alegavam que ela parecia esconder-se nas sombras. Hábitos noturnos. Frequentemente era vista caminhando durante as madrugadas, sob a luz prateada da lua cheia, vestida em longos trajes negros. Em outras ocasiões, ela surgia dançando sob as chuvas tropicais, de forma quase sensual, o que chocava e intrigava os habitantes locais. Conexão com a natureza. Os rumores diziam que ela parecia não temer as consequências de seus atos na sociedade, movendo-se como se a natureza selvagem do Brasil fosse uma extensão de si mesma. O fato é que Camille não era uma mulher comum, muito menos para sua época. O escândalo e a alta sociedade. E assim, de boca em boca, Camille Monfort se tornou o assunto do momento. Nas rodas de conversa, em salões de festa e até nos bordéis de Belém, os comportamentos excêntricos de Camille eram sempre avaliados e discutidos. Nessa época surgiu um rumor de que a cantora havia conquistado o coração do famoso empresário Francisco Bolonha, um dos homens mais ricos e influentes da região. Reza a lenda que ele, em um de seus momentos de paixão inebriante, teria banhado Camille com champanhe francês em uma de suas suntuosas festas, escândalo que provocou a fúria das mulheres da alta sociedade e a inveja daqueles que nunca ousariam cometer tal heresia. A transformação sinistra. Temporada em Londres. Em um desses rumores, Camille teria, durante uma temporada em Londres, contraído uma doença misteriosa. Mudança física. Ao voltar à França, algo em sua aparência mudou. Sua pele tornou-se pálida como mármore, e seus olhos, mais negros e sombrios. Vampirismo. Alguns diziam que ela havia sido afligida pelo vampirismo em uma sociedade oculta da Inglaterra, e que essa era a verdadeira razão por trás de seu exílio no Brasil. Porém, o que antes parecia apenas a extravagância de uma mulher à frente de seu tempo, logo se transformaria em algo sinistro. Os boatos começaram a ultrapassar os limites do que era crível e racional. Os misteriosos desaparecimentos. E então, os desaparecimentos começaram. Jovens mulheres que assistiam às apresentações de Camille frequentemente desmaiavam de forma inexplicável. Elas eram encontradas pálidas e exaustas, com uma expressão distante e incapazes de recordar o que havia acontecido. Os médicos da época atribuíram esses desmaios à intensidade emocional provocada pela música de Camille, e à fragilidade daquelas jovens tão sensíveis. Mas alguns habitantes da cidade começaram a suspeitar de algo mais sombrio. Diziam que, enquanto as jovens desmaiavam, Camille aproveitava-se de seus corpos vulneráveis, saciando-se com seu sangue, em um gesto discreto e quase imperceptível, por meio de beijos e toques. Poderes sobrenaturais.
Comunicação com os mortos. Alguns diziam que a cantora se comunicava com os mortos, sendo capaz de invocar espíritos em rituais secretos. Práticas ocultistas. Os moradores mais conservadores murmuravam que ela participava de sessões de ocultismo, uma prática que começava a tomar espaço em Belém. Sessões secretas. Inclusive, surgiram rumores de que Camille fora vista em sessões secretas no Palácio Pinho, onde personalidades locais tentavam se conectar com o além. Além dos boatos de vampirismo, surgiram histórias sobre Camille possuir habilidades sobrenaturais. A morte misteriosa. E à medida que 1896 chegava ao fim, a tensão envolvendo Camille Monfort alcançava seu ápice. Foi durante um surto de cólera que se espalhou rapidamente pela cidade que a história de Camille encontrou um ponto de virada. Disse que ela adoeceu, tornando-se fraca e reclusa. Em poucos dias, a febre e o desgaste que assolavam Belém também a atingiram, e logo Camille foi declarada sem vida. Seu mausoléu, adornado com um busto de mármore pálido representando uma mulher de olhar enigmático, exibe a inscrição que tornaria inegável sua breve e perturbadora passagem em Belém. Aqui jaz Camille Maria Monfort, de 1869 a 1896, a voz que cativou o mundo. Aparições após a morte. Figura à beira do rio. Pouco depois, muitas pessoas começaram a relatar estranhas aparições, afirmando terem visto uma figura feminina com o semblante de Camille nas margens do rio, à noite, com os mesmos longos cabelos e um olhar vazio e predatório. Voz no vento. Outros afirmavam ouvir sua voz ao longe, como se o próprio vento cantasse uma melodia soturna, carregada com o lamento de uma alma que nunca encontrou descanso. Túmulo luminoso. Diziam que, nas noites de lua cheia, seu túmulo parecia exalar um brilho prateado, como se a luz da lua iluminasse algo mais do que as estátuas frias do cemitério. A morte de Camille trouxe um breve alívio àqueles que acreditavam estarem lidando com uma verdadeira vampira, mas a paz não duraria. Sonhos perturbadores. Algumas das mulheres que haviam desmaiado durante as apresentações de Camille também relataram sonhos recorrentes onde a cantora aparecia, chamando-as para se juntarem a ela em um banquete noturno à beira do rio, enquanto ela sussurrava segredos de um mundo além da compreensão mortal. Por mais de um século, as histórias sobre a vampira amazônica ressoaram pelas ruas de Belém e para muito além dela. Diversos estudiosos paranormais que visitam a cidade e o cemitério da solidão afirmam sentir claramente uma presença feminina poderosa nos pontos mais frequentados pela cantora. O legado de Camille. Acredita-se que o Teatro da Paz, o Palácio Pinho, ainda sejam marcados pela presença de Camille Monfort, mas para alguns, não se trata apenas de um espírito desencarnado, mas algo que parece transitar livremente entre o mundo terreno e as trevas. A lenda de Camille Monfort apenas se intensificou ao longo das últimas décadas. Algumas teorias começaram a circular entre curiosos e ocultistas. E se sua morte fosse apenas uma encenação elaborada para ocultar sua verdadeira natureza vampiresca e permitir que ela escapasse da perseguição? Verdade ou lenda? Há quem acredite cegamente nas diversas teorias que sugerem que Camille ainda esteja viva em algum ponto da Europa, irradiando a mesma beleza pálida, no auge dos seus 155 anos. Mas quem pensa que o Brasil não tem suas próprias manifestações vampíricas, há uma lenda, ainda mais antiga, que afirma que a América do Sul já era habitada por vampiros muito antes da chegada dos europeus ao continente. Encourado, o vampiro do sertão. Uma destas lendas descreve um ser cruel e sedutor que teria sido um caçador nativo de uma tribo ancestral nordestina, antes de se tornar a própria besta na terra. Reza a lenda que um jovem caçador indígena, alheio aos princípios de seu povo, foi amaldiçoado ao sacrificar animais sem cumprir os rituais sagrados da caça. Ele não capturava os animais para alimentar o seu povo, mas apenas para saciar sua ânsia por sangue. Flagrado em seu ato cruel, o jovem foi duramente castigado e amaldiçoado a viver entre os animais na vasta caatinga. E ao que tudo indica, esta criatura sobreviveu e ainda vive por tempo demais. O verdadeiro vampiro brasileiro. Origem ancestral. Conhecido como encourado, para os que acreditam, este é o verdadeiro vampiro brasileiro, e que assombra o sertão nordestino há séculos. E, mesmo para os céticos, sua história está entre as mais perturbadoras do nosso folclore. Aparência única. Ele não é apenas um homem, mas uma figura que representa algo muito mais profundo e sombrio, um vampiro de couro negro, coberto por uma vestimenta espessa e uma sede feroz. Imunidade sobrenatural. Diferente de qualquer outro tipo de criatura noturna,
O encourado não é um vampiro comum. Ele não teme o alho, a cruz, ou mesmo a luz do sol. Esse ser singular vagava por entre as noites abafadas do sertão, movendo-se com a leveza de uma brisa sombria, espalhando terror e deixando um rastro diabólico por onde passava. Os sinais de sua chegada. Na escuridão da noite, ele chega sem fazer barulho. Movido por uma fome ancestral e indomável, o encourado se alimenta de carne e sangue, tanto de animais quanto de seres humanos. Suas aparições são precedidas por sinais inconfundíveis, os mesmos há gerações. Galinhas, que antes enchiam as manhãs, de repente param de botar ovos e agem como se algo estivesse prestes a atacá-las. Cães, que antes protegiam as casas dos moradores, ficam em silêncio, tremendo, encolhidos nos cantos das varandas, como se pressentissem o mal à espreita nas sombras. Urubus, sombrios e silenciosos, começam a sobrevoar o vilarejo, em círculos, anunciando a presença de uma força sobrenatural. Nesses momentos, todos sabem que o encourado está próximo. O convite fatal. A chegada do encourado, no entanto, carrega um detalhe peculiar que, para muitos, chega a ser irônico. Como um vampiro clássico, ele não invade os lares sem ser convidado. Esta regra, um mistério que ninguém sabe ao certo de onde vem, faz com que o encourado precise usar artimanhas para conquistar a confiança dos moradores. Dizem que ele assume diversas faces, desde um viajante cansado até um homem misterioso e encantador, capaz de hipnotizar as pessoas com suas palavras. Muitos relatam que, quando o encourado fala, sua voz ressoa em tons graves, quase inumanas. É com essa voz envolvente que ele atrai os desprevenidos, fazendo com que abram suas portas para a desgraça iminente. A escolha das vítimas. Seleção criteriosa. Mas o encourado é exigente em suas escolhas. Ele prefere, de acordo com as histórias, aqueles que não têm o hábito de frequentar a igreja ou que desdenham dos ritos de proteção. Busca noturna. Por isso, ao chegar a um novo vilarejo, ele já sabe quem procurar. As pessoas que se afastaram da fé, aquelas que têm as portas abertas e as almas expostas. Caçada sensorial. Conta-se que, ao cair da noite, ele começa seu passeio entre as casas, farejando o ar como um predador em busca de suas presas. Disse que seu olfato é tão aguçado que ele pode sentir o medo e a incredulidade daqueles que se tornaram alvos fáceis. Pesadelos premonitórios. Em muitas ocasiões, o encourado não precisa nem mesmo bater na porta. Basta sua presença nas proximidades para que o sono dos moradores seja perturbado por pesadelos. Rituais de proteção. Ao longo dos anos, a população do sertão aprendeu a reconhecer os sinais da presença do encourado e a seguir certos rituais para mantê-lo afastado. Quando percebem que ele se aproxima, os moradores sacrificam um animal, geralmente uma galinha preta ou um galo vermelho, pendurando na entrada principal do vilarejo. Esse sacrifício não é apenas uma oferenda, mas um pedido de clemência àquela criatura que, apesar de sua brutalidade, parece respeitar certos limites e aceitar as dádivas deixadas em sua homenagem. Há muito tempo, nos dias mais sombrios, pessoas já foram sacrificadas, em especial criminosos e forasteiros indesejados. Atualmente, os moradores acreditam que um único sacrifício de um animal na porta da cidade já é o suficiente para afugentar o encourado sem desafiá-lo diretamente. A imunidade sobrenatural. Resistência a armas. No entanto, essa criatura de couro negro desafia toda a lógica e entendimento das lendas tradicionais. Ele parece ser imune às armas convencionais e até mesmo aos símbolos religiosos. Em vão, os mais desesperados tentaram cravar-lhe estacas de madeira, mas a madeira se quebra como se estivesse sendo fincada em pedra. Imunidade a repelentes. Alho e água benta, que supostamente afugentariam qualquer vampiro, também não tem efeito algum sobre ele. Resistência ao sol. Até mesmo a luz do sol, mortal para outros vampiros, é incapaz de afetar o encourado, que caminha impune sob os raios quentes do dia. É como se ele não pertencesse nem ao mundo dos vivos, nem ao dos mortos, mas a uma terceira dimensão, onde as leis da mortalidade e da imortalidade não se aplicam. Lendas ou realidade. Assim, a lenda do encourado e de Camille Montfort seguem vivas. Seriam eles verdadeiros vampiros ou apenas o reflexo das crendices e a histeria coletiva? Adoraríamos ouvir sua opinião. E se gosta deste tema, deixe o seu like, compartilhe e assista ao vídeo acima que explica como as lendas de vampiros tiveram início e se espalharam pelo mundo. Esperamos vê-los em breve. Você acredita?
Seriam os vampiros brasileiros reais ou apenas lendas criadas pelo imaginário popular? Compartilhe. Ajude a manter vivas estas histórias fascinantes da cultura brasileira.